Meu nome é Maria, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje vamos falar sobre a industrialização, os modelos e formas diferenciadas em todo o mundo, ok? Pessoal, vamos começar com um conceito, né, de industrialização. Então, o que é a industrialização, né? Então, o que é indústria? Então, vejamos o seguinte, indústria é um conjunto de atividades produtivas que se caracteriza pela transformação da matéria-prima com auxílio de máquinas e ferramentas no sentido de fabricar mercadorias. Então, isso é uma dos conceitos de indústria. Bem, depois disso, o que a gente vai compreender ou rever, né? Relembrar. Vamos relembrar como a indústria surgiu na sociedade, em que momento da história a gente passa aquela fase, né, da chamada do artesanato, da manufatura e começa a trabalhar com a máquina. Então, em que momento da história essa máquina passa a nos auxiliar na produção das mercadorias, dos produtos, do nosso consumo? Então, vejamos. A indústria, né, ela começa de fato a introdução dessas máquinas na chamada Revolução Industrial do século XVIII, nós estamos no século XXI. E aí o que acontece? Especificamente vai estar numa região, né, que vai ser o que? A Inglaterra. Então a Inglaterra, lá na Europa, começa, né, um movimento, ela tem todas as condições na época para poder ter aí a sua Revolução Industrial. Bem, qual o cenário? Primeiro, para que essas máquinas que foram criadas pudessem se mover, né, sem a ajuda do homem, precisaria de ter o quê? Uma fonte de energia, e nesse caso era o carvão mineral. Então, usou-se aí o carvão mineral. A utilização da máquina a vapor, nesse caso aí a gente tinha o tear mecânico, que esse tear mecânico ele foi utilizado na fábrica para produzir tecidos, né, tecido de algodão. Então, o tear que era manual, né, então você fazer os tecidos de uma forma manual, passou agora a ter uma máquina, essa máquina era movida a vapor. Além da máquina a vapor, foi criado também o quê? As ferrovias e os navios. Então, nós tínhamos aí elementos para a questão do transporte e também para a produção de tecidos. Outro detalhe importante, no momento em que essa indústria surge, ela vai surgir justamente próximo às bacias carboníferas, ou seja, ela precisaria estar próximo às reservas de carvão, porque senão não teria como surgir aí, porque a logística para se retirar, né, lá da reserva carvão e trazer para longas distâncias era inviável. Então, tinha que ter a fábrica próximo às reservas carboníferas. Né? Então, havia uma dificuldade locacional para se espalhar essa indústria. Então, ela ficou centralizada em alguns pontos. Né? Bem, com a evolução, outras pesquisas surgem e aí outras descobertas. Então, além do carvão mineral, uma outra fonte de carvão ou de outra fonte de energia também surgiu, que é justamente o quê? O petróleo, né? Que foi descoberto nos Estados Unidos. Então, o petróleo e a invenção da eletricidade foi uma outra reviravolta na produção. Por quê? Porque aí você tem uma facilidade locacional. Então, se eu tenho energia elétrica, eu não preciso estar próximo a uma barragem, né, que fornece energia para poder colocar uma indústria. Então, ela pode se espalhar por outros locais. Então, eu tenho assim, outras fontes de energia, a expansão da indústria de base, eu tenho aí a indústria automobilística, né? Então a construção de um carro, meio de transporte eficaz, as indústrias petrolíferas, uma linha de montagem, né? Começou aí pela Henry Ford e o Fordismo, e você tem aí uma situação que outros países também começam a pegar aí, né? Essa linha de industrialização. E o destaque nós temos aí dos Estados Unidos. Bem, com o passar desse tempo de pesquisa e de investimentos que os países vão fazendo, outras situações vão acontecendo, outras fontes de energias também surgem. Então, você tem fontes de energias renováveis. Então, a matriz energética dos países começa a se ampliar. Há um leque maior de
fornecimento de energia. E lógico que essa revolução técnico-científica informacional, ela vai estar justamente em que local? Nos países ricos, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Então, o investimento em pesquisa permitiu a esses países, por exemplo, descobrir a nanotecnologia, descobrir a fibra ótica, né? As ligas metálicas, a robotização. Então, toda essa tecnologia permitiu o quê? Uma especialização da mão de obra, uma produção mais flexível. Por quê? Porque desde o momento que foi pensada a industrialização, lá no século XVIII, essa indústria, essa fábrica, ela tinha que estar próxima ao quê? Uma reserva de carvão. Na segunda revolução, você já tem uma ampliação. Por quê? Porque você já tem o quê? A energia elétrica. E com a evolução dessas tecnologias, permite o quê? Um avanço maior. Então, os países que começou com os países ricos, os países subdesenvolvidos também tiveram a participação nessa questão da indústria, porque elas conseguiram também ter condição, infraestrutura para receber também a industrialização. E quando a gente vai dividir a questão dessa expansão da indústria, a gente pode ter aí as classificações. Nós temos aí uma indústria, né, que é chamada indústria clássica, que justamente são aqueles países pioneiros que surgiram, no caso a Inglaterra, Japão, Estados Unidos, alguns países europeus, é chamada indústria clássica, porque é dele que se inicia o processo de industrialização. Depois nós temos outra categoria que é chamada de industrialização tardia. Quem são esse grupo? Esse grupo é justamente aqueles países subdesenvolvidos que depois da Segunda Guerra Mundial recebem as transnacionais, ou seja, essas empresas que estão lá nos outros países ricos e vêm para os países subdesenvolvidos, ou seja, há uma expansão. Então, a expansão dessas fábricas, dessas empresas, permite que os países subdesenvolvidos também possam ser industrializados. E aí, no caso, a gente tem o Brasil, a Argentina, o México, os tigres asiáticos, né? E você tem uma terceira classificação que é chamada indústria planificada. Essa indústria planificada ela vai acontecer justamente nos países que eram chamados de socialistas. Bem, o próximo tópico que a gente vai ver agora é justamente falar sobre os tipos de indústria. Então, a gente tem dois tipos, né? A chamada indústria extrativista e a indústria de transformação. A extrativista, o próprio nome já está dizendo aqui, né? Ela é ou extrativismo mineral ou extrativismo vegetal. No caso mineral, você tem o carvão, o petróleo, né? O gás. O vegetal é castanha de Pará, o babaçu, a carnaúba, né? Então, vem justamente a extração desses vegetais para a indústria. A indústria de transformação, ela já está em outra categoria e também se divide, né? Então, vejamos aí cada uma delas. Nós temos, por exemplo, a chamada indústrias de bens de produção, né, que é a indústria de base. Depois nós temos a indústria de bens de capital e, por último, a indústria de bens de consumo. Então, vejamos cada uma delas. Bem, a chamada indústria de base, o próprio nome já diz, a indústria de base é aquela indústria que vai fornecer equipamentos e matérias-primas que alimentam o quê? Outras indústrias. Nesse caso, você tem a siderúrgica, as metalúrgicas, as petroquímicas e material de construção. Então, ela que dá a base, né, para que outras empresas também possam surgir. Então, ela é a base, a que produz. Então, ela é o principal. Depois, uma segunda categoria é a chamada bens de capital. Então, o que ela oferece? Ela oferece o quê? Ela produz máquinas e equipamentos que são utilizados por outras indústrias. Então, ela já é uma segunda categoria. Então, ela vai produzir justamente motores, componentes elétricos, né? Então, toda essa logística que ela vai oferecer para outras indústrias que a gente vai mostrar a seguir. Por último, nós temos aqui o que nós chamamos de indústrias de bens de consumo. Então, é o consumo geral. E ela é dividida em bens duráveis, que tem
uma vida útil maior, que no caso é o carro, são os eletrodomésticos, eletrônicos. Então, são bens mais duráveis, né? Então, você tem uma vida útil maior. O chamado semidurável tem uma vida útil menor, né? Por quê? Porque aí você tem roupa, você tem calçados, bolsas. Então, vestuários e roupas, eles são intermediários, porque ele tem uma vida útil, né? Você usa, daqui a pouco ele, né? Uma geladeira, presume-se que ela possa ter, você pode usá-la, sei lá, 10 anos. Um tênis bem menos, né? Então, semiduráveis. E aquilo que não é durável é o que nós chamamos de produtos mais perecíveis, que é justamente aquilo que vem à nossa mesa, que é os alimentos que nós consumimos, como bebida, né, a comida. Então, ela faz parte dos bens não duráveis, porque elas são perecíveis. O prazo de consumo é mais curto, né? Diferentemente aí dos anteriores. Ok, pessoal? Então, tá. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que vocês possam depois fazer atividade. Um grande abraço.